Olá, amigos, amigas do Facebook, da rede social. Vamos dar início a mais uma discussão do programa de governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, para a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, nesta eleição de 2020. Todos sabem que a eleição ocorrerá no dia 15 de novembro de 2020. Daqui a 1 mês e 2 dias. Está chegando. E neste dia 13 de outubro, nós vamos dar início a uma discussão de um bloco de temas, por conta do tempo, não é? Não temos tempo para discutir cada tema numa semana, então nós vamos discutir vários temas que têm uma relação entre si. A educação, o esporte, a cultura, o lazer, e vamos falar da juventude também. Aspectos do esporte, da educação, da cultura, do lazer, interessam muito a juventude. E outros temas, a questão profissional também. Então, nós vamos dar início falando desses 5 temas, né, nesse 13 de outubro, e vamos continuar amanhã. Como no dia 15 de outubro, quinta-feira, se comemora o dia do professor, da professora, a educação nós deixaremos para discutir a educação e a juventude amanhã. Vamos falar mais do esporte, do lazer, da cultura no dia de hoje. Nós sempre anunciamos, colocamos à disposição o nosso plano de governo, as pessoas que têm participado com a gente podem acessar, ler o nosso plano de governo, dar palpite, pode entrar ao vivo nesta live. Nós usamos uma ferramenta que se chama StreamYard, que permite a pessoa se inscrever. O endereço do StreamYard está lá no primeiro comentário desta live no Facebook. Então, é só clicar ali em cima, a pessoa se inscreve para falar ao vivo na live. Então, fique à vontade. Estou vendo aqui que o professor Adriano já está inscrito, né, para fazer esse debate. Bom, então vamos começar com o esporte, com a cultura, com o lazer. E amanhã a gente explora bem mais a questão do ensino, da educação e da juventude. Entender que a juventude é um tema transversal que passa por todas essas outras questões. Então, vamos lá. Vamos começar pelos locais de prática de esporte, de cultura na cidade. Nós temos uma situação hoje com problemas seríssimos, graves. As nossas praças de esportes estão alguns lugares bem abandonados, sujo, mal conservado, sem pintura. Eu diria que a gente nem tem falta de locais para a prática de esporte em Jaboticabal. Né? Talvez uma piscina olímpica, né? Pessoal da natação. Mas temos outros equipamentos, os esportes mais conhecidos, com relativa abundância na cidade de Jaboticabal. Né? Pelo menos pensando por alto, eu acho que é essa a situação. Mas estão abandonados. E eu lembraria aí o professor Antônio Mônaco, Conjunto Esportivo, o professor Antônio Mônaco, que é no bairro Santa Luzia, Santa Teresa, né? Próximo à estação de eventos Cora Coralina. Alguns equipamentos já se perderam, algumas construções já se perderam, e não está tendo boa utilização. E isso acontece também com outros locais de prática desportiva na nossa cidade. Na cultura, nada de melhor a gente pode anunciar, não é? O Cine Teatro Municipal, esses dias eu passei, estava subindo ali na Marechal Deodoro, o trânsito no Cine Teatro Municipal estava impedido,
e vi alguns trabalhadores pintando por fora o cine-teatro. Mas o interior me parece que está bastante detonado, deteriorado, precisando de uma reforma. Seria muito importante a cidade de Jaboticabal, uma cidade com quase 80 mil habitantes, ter um espaço de cultura como o Cine-Teatro Municipal. Além do aspecto histórico, né, do Cine-Teatro Municipal, aliás, se nós tivéssemos também o Politeama, né? O Politeama foi uma perda muito grande para o município de Jaboticabal, ainda na década de 60. Um teatro espetacular, né, que pegou fogo, onde é o Banco do Brasil hoje. Os mais jovens talvez não saibam disso. Mas nós temos o Cine-Teatro Municipal, que comporta 800 mil pessoas, 800 ou 1.000 pessoas, né, bem acomodados. Não há um espaço desse tamanho na cidade de Jaboticabal, nem na Unesp. O Centro de Convenções da Unesp não comporta nem de perto essa quantidade de pessoas. Comporta cerca de 300 pessoas. Então, nós precisamos ter o Cine-Teatro Municipal revitalizado, para que a gente programasse sessões de cinema, teatro, palestras, debates, né? Várias atividades, shows musicais, várias atividades culturais poderiam usar o Cine-Teatro Municipal. Então, é importante que a gente pense num projeto cultural para a cidade, recuperação do Cine-Teatro Municipal. O museu é outro equipamento cultural da nossa cidade com problemas, está fechado, né? Que procura contar a história tão rica de Jaboticabal, né? Jaboticabal que tem 2 codinomes vinculados à cultura, né? Cidade da música e Atenas Paulista. Atenas era a cidade grega na antiguidade, que, enquanto Esparta era guerreira, Atenas se dedicava à ciência, filosofia, matemática. Então, temos 2 codinomes ligados à cultura. E o nosso teatro não está em boa situação. A biblioteca também. A biblioteca é evidente que nós estamos passando por um momento de transformação, não é? A leitura dos livros em papel perdeu muita importância. Eu continuo gostando de ler livro no papel, no computador. Eu leio também muita coisa no computador, mas não sei se para vocês é mais cansativo e a mim me dá um pouco de dor de cabeça. O papel é sempre mais agradável, né? Mas a biblioteca precisaria ser revitalizada com equipamentos de informática, atraindo mais a juventude. Então, os nossos equipamentos esportivos, culturais, e mesmo de lazer, as nossas praças estão com deficiências que precisam ser tratadas. Bom, uma outra coisa que eu queria debater, e já vou aqui anunciando algumas presenças, né? Porque das últimas vezes eu fui meio indelicado com as pessoas. Carlos Eduardo de Paula, nosso candidato a vereador, a Regina Torres, que está assumindo o Sever. Boa sorte, Regina. A Araciara Afonso, sempre com a gente. O Jonathan Alexandre, a Norma Aparecida Mateus. Oi, Norma, tudo bom? Ana Alves Tomás, Ana, bem-vinda. Eugênio Ferreira, sempre com a gente também, candidata a vereadora. A Mônica Bacarinha, minha irmã. A Sandra Mara Aguiar. Cabo eleitoral de primeira, né? Não sei se tem um feminino de cabo eleitoral, viu, Sandra? Não sei se dá para falar uma cabo eleitoral, não sei. Mas uma apoiadora eleitoral de primeira, Márcio José da Costa, Maria Natalina Souza, outra apoiadora de primeira, José Jorge Gebara, boa noite, Bacarim, boa noite, companheiros. Vou mostrar aqui o Gebara. Boa noite, Bacarim, boa noite, companheiros e companheiras. Gebara é sempre muito importante quando a gente fala da história, da cultura de Jaboticabal. Nair Pereira, Zé Mérico Sardi, candidato a vereador, Alessandra Arruda Toledo. Bom, depois eu falo de mais pessoas aqui que estão debatendo com a gente. Bom, então nós temos um problema de equipamentos na cidade que nós precisamos resolver, melhorar. Aliás, o maltrato dos próprios públicos municipais não se mostra apenas na cultura e no esporte. Tem muitas construções municipais
em situação precária de conservação. E isso é desfazer de um patrimônio que é o patrimônio da população de Jaboticabal. Nós precisamos cuidar desse patrimônio da população de Jaboticabal. Bom, nós precisamos, além da questão física, é importante, mas não é única, precisamos pensar nos projetos do esporte, né, e na cultura. Então, deixa eu começar com o esporte, até aproveitar e bater um papo com o Adriano sobre isso. Eu imagino que dois grandes projetos precisam ser pensados no esporte. Primeiro, a massificação. Esporte tem que ser, vamos levar em conta o exemplo oriental, do Japão, da Coreia, da China, né? Que eles fazem aquelas atividades esportivas, as ginásticas, né? As artes marciais em massa nas praças públicas. Então, nós temos que massificar o esporte. Todo mundo tem que praticar esporte. Todo mundo. Isso faz muito bem. Muito bem para a cabeça, para o físico, para a saúde. Evidente, tomando algumas precauções. Né? Não vamos exagerar. Às vezes se exagera. Mas, dentro de algumas precauções, o esporte é muito bom. Em termos de socialização, em termos de convivência. Então, nós temos que massificar o esporte. Voltar a ter uma política de que toda a criançada, todos os jovens na rede pública de ensino, esteja no seu horizonte, tenha a possibilidade de fazer prática esportiva. Mas, mais do que isso, tenho recebido pedidos de ter atividades de esporte com o pessoal da chamada terceira idade, ou melhor idade, alguns preferem chamar de melhor idade. Pessoal com deficiência, os portadores de deficiência, pessoas com deficiências também precisam ter chances. Quanto a humanidade avançou, né, em organizar, além das Olimpíadas, as Paralimpíadas, isso não tinha 10 anos atrás, eu não sei quando começou as Paralimpíadas, mas eu acho que é coisa desse século XXI. Né? Ou seja, o esporte ser praticado por todo mundo. Então, essa é uma questão, a massificação do esporte. A outra questão são os atletas que a gente chama de alto rendimento, ou de alto desempenho, se destacam. E é importante Jaboticabal ter destaques no esporte. Nós já tivemos, né? Futebol de salão, salto triplo, vôlei feminino, futebol, as corridas. Tivemos, provavelmente eu esteja esquecendo algum esporte aqui. Isso é importante para o município, para o nosso orgulho, né? Valorizar os nossos atletas. Então, precisamos pensar nos atletas de alto rendimento, né? Ter algum tipo de amparo, talvez com participação, usando a Fundação de Amparo ao Esporte da cidade, com participação da iniciativa privada, recuperar a política do Bolsa Atleta, que era uma política muito boa, né? Que era feita pelo governo federal, e agora não existe mais. Então, o esportista que pode participar de competições com mais qualificação tem que ter um apoio, né, para se dedicar mais ao esporte. Então, um grande competidor precisa ter uma dedicação grande em termos de hora diária ao esporte. Então, precisa ter garantia, né, de remuneração para isso. Bom, e eu diria que nós temos aí uma outra questão no esporte, que não é a função em si da prefeitura, mas que a prefeitura pode discutir, que é a questão do Jaboticabal Atlético, o Jotão, que é um time de futebol tradicional no estado de São Paulo, que foi campeão da segunda divisão, da divisão de acesso, né? Quase chegou à primeira divisão, teve participações importantes aí nos campeonatos da segunda, da terceira divisão, e está em atividade, né? Então, será que dá para fazer alguma parceria com o Jaboticabal Atlético, sem envolver transferência de recursos públicos? Mas, por exemplo, o Centro Esportivo Antônio Mônaco, será que não dá para pensar se, de fato, as instalações antigas do Jaboticabal, se
inviabilizarem, pensar no professor Antônio Mônaco como um uso conjunto do esporte amador e do Jaboticabal Atlético, né? Porque ali tem um gramado de tamanho adequado, já tem uma arquibancada construída, né? Não sei qual a necessidade de público, qual a capacidade que a Federação Paulista de Futebol exige dos times para participarem das divisões de acesso, né? Mas talvez ali dê para pensar numa arquibancada metálica inicialmente, e o Jaboticabal voltar a disputar o futebol. Isso faz parte da cultura do Jaboticabal. Não podemos deixar isso lado, né? Morreu, né? Não podemos nos conformar com essa situação, né? Quanta gente torceu, avós, pais, netos torceram por Jaboticabal Atlético, né? Então, homens e mulheres, né? Os homens predominavam na torcida, mas as mulheres também estavam presentes lá no campo do Jaboticabal Atlético. Então, isso não podemos deixar de lado quando a gente discute o esporte. Bom, eu vou conversar agora, vou chamar o professor Adriano, colocar aqui Vou dividir a tela com o professor Adriano, né? O professor Adriano Fonseca, que é nosso candidato a vereador, que está com projetos, propostas na área do esporte, da cultura. Queria falar primeiro do esporte, Adriano. Falei aí da massificação, você parece que está conversando muito com o pessoal de corrida, né? Que faz corridas. Quais são as necessidades? O que a prefeitura pode ajudar? O que falta no esporte? E a questão do Jaboticabal também, né? Que você tem uma relação aí familiar que passa pelo Jaboticabal Atlético, né? Sim. Então é isso, Adriano. Bem, primeiro, boa noite, professor Bacarim, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Professor, antes de eu começar a falar sobre isso, só uma questão. O senhor falou das Paralimpíadas, e há um tempo atrás eu havia lido a respeito, curiosidade, né? O início dela vem na década de 60. Vários países participaram, criaram esportes ligados a pessoas com deficiência para revitalizar os soldados que tinham saído da Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de animar esse pessoal que acabou sendo amputado aí durante a guerra, né? Mas o Comitê Paralímpico, ele, se eu não me engano, a minha memória, ele surge no final da década de 80, 1989, que surge o Comitê Paralímpico, tá certo? Mas, em relação à massificação do esporte, professor, como professor, como diretor que sou, eu acredito que é de grande importância, pois eu vejo a educação ligada ao esporte e à cultura. Existem vários trabalhos, várias pesquisas que demonstram que o aluno que participa de uma atividade esportiva, né, ele acaba tendo um rendimento melhor na sala de aula. Sem falar da possibilidade aí de se profissionalizar dentro do esporte, né, e a qualidade de vida, que o senhor falou muito bem. O senhor sempre fala em relação à saúde preventiva. Uma grande questão é a atividade esportiva, né? Independente de qual seja, ela, para a criança, para o jovem, para o idoso, ela é muito importante. Ela ajuda a qualidade de vida, ajuda na saúde das pessoas. Nós percebemos aqui em Jaboticabal, infelizmente, que a infraestrutura voltada ao município, né, voltada ao esporte, ela está muito frágil. Não há apoio da prefeitura às diferentes modalidades de esporte. Como o senhor falou, eu tenho conversado com o pessoal de corrida de rua, pessoal do futsal, de algumas modalidades esportivas, e todos acabam colocando a mesma coisa. Não há incentivo da prefeitura, não há parceria da prefeitura. Muitas vezes, o que eles precisam para sair de Jaboticabal, fazer uma competição, seja no estado, seja a nível nacional, é de um ônibus, é de um lanche, que é o mínimo, né, para que haja destaque. E nós temos grandes esportistas que já foram medalhistas em diferentes modalidades, que são de Jaboticabal. Eu tenho conversado com pessoas, com esportistas, que deixam de participar
das atividades em Jaboticabal são convidados por outras cidades e eles acabam atuando no esporte em outras cidades, professor. Olha a situação, que infeliz a situação nossa em relação ao esporte aqui em Jaboticabal. Sem falar, infelizmente, das áreas públicas, né, que estão abandonadas aí, que podem ser aproveitadas para essa questão, tanto do esporte como da cultura também. Tanto é que eu tenho, dentro das minhas propostas, caso seja eleito aí como vereador a partir do próximo ano, é o incentivo, é a criação de legislações para serem colocadas à aprovação dentro da Câmara, que dê apoio ao esporte, dê apoio à cultura, para que a gente possa aí ter uma melhor qualidade de vida e os nossos jovens sair da rua. Né? Eu, como diretor de escola, o que eu fiz? A primeira coisa, quando eu voltei para Jaboticabal como diretor, a quadra da escola Dona Aurora, após eu sou diretor, que ficava fechada no período da noite, simplesmente eu abri para a comunidade. Aquelas crianças, aqueles jovens que estavam na rua naquele momento, começaram a estar dentro da escola, utilizando a quadra. Adriano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque esse eu acho que é um exemplo que pode ser seguido, pode ser massificado, né, em outras Sim. escolas. Você teve algum problema de depredação? Porque a pessoa vou abrir a escola e o pessoal vai lá quebrar, não vai cuidar. Como é que isso aconteceu? Não aconteceu? Aconteceu com pouca intensidade? Que cuidado você tomou para que isso não acontecesse? Certo. Professor, a minha escola sempre teve um probleminha com depredação, mas deixo aqui claro que não foi por eu ter aberto a quadra. Isso já acontecia bem antes. Pelo contrário, a partir do momento que eu abri a quadra para a minha comunidade, nós tivemos uma diminuição na depredação da escola. Né? Sem falar que os alunos da noite, são 6 salas de aula que ficam no corredor oposto da quadra, não tiveram prejuízo nenhum. Não tive brigas, eu não tive gritaria, eu não tive nada que atrapalhou as aulas noturnas da minha escola. Pelo contrário, o primeiro semestre, eu acho que a população do bairro não estava tão acreditando, né, que daria certo. Eu tinha dia que eles agendavam, não iam, no outro dia ia, e assim foi. No segundo semestre, que eu já estava com a quadra aberta, cada dia da semana eu tinha gente ou jogando futsal ou jogando vôlei, tanto homens como mulheres. Até cedi a quadra durante um tempo para um time de vôlei da cidade. Um dia da semana elas iam treinar lá, porque eles não tinham outro local naquele momento para treinar. Eu acho que isso a gente pode pensar em implantar nas nossas escolas municipais, porque as nossas escolas municipais se tornariam um espaço, né, público, aberto à população, que tem que ser. Né? A escola tem que estar aberta à comunidade. É assim que a gente melhora a educação, é assim que a gente melhora o trato com a nossa comunidade, é assim que a gente consegue tentar aí uma educação de melhor qualidade para os nossos alunos, para os jovens e crianças da nossa cidade, professor. Tá bom. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, professor. Falar um pouco de cultura, fica aí, viu? Se tá ok. você quiser entrar para falar da cultura também. Perfeito. Você confirmou uma situação. Né? Não faltam praças esportivas. Não. Nós temos praças esportivas, de maneira geral. Pode ser que para um esporte ou outro precisa alguma necessidade, mas as praças estão inacessíveis. Às vezes porque ficam fechadas, às vezes porque não tem condições para as pessoas praticarem esporte. Obrigado, Adriano. Até quero aproveitar e colocar aqui uma fala do Sérgio, olha só. Bacarim, infelizmente, toda a praça de esporte hoje pela cidade está com a água cortada há muito tempo. Quem faz esporte em local público, nem água para beber terá. Olha a seriedade da questão. Não é? Então, é falta de prioridade, não é? É algo que, de fato, não se prioriza. Obrigado pela intervenção, viu, Sérgio? Destacar a Rosária, que tinha pedido para falar do Antônio Mônaco, espero ter atendido, Rosária, né? O Zé Ernesto Poli, sempre com a gente também, o Jonathan Alexandre, fazendo um comentário grande. Nunca seremos o país desenvolvido se não fizermos uma escolha política pela educação como uma forma de inclusão. Quando o Estado não reparar os desequilíbrios historicamente construídos com foco na nossa juventude,
vamos continuar perdendo nossos jovens aos milhares. Portanto, Jaboticabal precisa de uma percepção social. Obrigado, Jonathan. Norma Aparecido Matheus, Almira Borraja. Almir, grande abraço para você. Almir é um grande santista lá de Itapetininga. A Kelly Martins Ribeiro, que é nossa candidata a vereadora. Eu pulei aqui uma série de pessoas, deixa eu voltar aqui. Né? A Vilma Ramos, o Adriano Fonseca de novo, a Beth Prado, BT Prado sempre com a gente, a Ana Lúcia Sampaio também, a Kelly Martins Ribeiro. Deixa eu colocar aqui uma fala da Kelly. Né? Eu jogava futebol com a ajuda da prefeitura, que na época era a Carlota. Depois pararam de ajudar, aí o futebol feminino acabou na cidade. Pois é. Eu tive uma filha que começou a jogar também, a Mariana. Aliás, quando eu jogava com meus sobrinhos, eu formava um time, eu, Mariana e Maria Clara, minhas duas filhas. E ganhavam os meus sobrinhos, ficavam doidos. Eles não admitiam que perdiam no futebol. Um trio formado por um velho e duas mulheres. Eles ficavam doentes, para não dar um baile deles. Então, o futebol feminino também merece a volta aqui em Jaboticabal. Maria Carlota, nossa vice-prefeita, vou mostrar o comentário da Maria Carlota. Boa noite, Bacarim. Realmente temos que valorizar nossos espaços de cultura, esporte e lazer para atendimento de todas as faixas etárias. É fundamental. Não é? A pandemia vai passar, nós vamos voltar à convivência plenamente em Jaboticabal, vamos voltar com tudo, ocupar as praças esportivas, as nossas praças, vamos querer ter cultura, querer ter lazer, né? Nós estamos ansiosos para a volta da normalidade, e nós vamos voltar à normalidade. E a prefeitura precisa fazer a sua parte, conservando os locais de esporte, os locais culturais. A Miriam Nogueira Rodrigues Alves Bacarini, Linha, Isabel Del Vecchio, Edivaldo Raimundo aqui com a gente também, a Cláudia Guzmão, uma série de pessoas falando com a gente. Bom, vamos falar um pouco, rapidamente, da cultura. Amanhã a gente continua, viu, gente? Não tem problema não. Amanhã, dia 14 de outubro, a gente continua com essa live. Mas a cultura, nós precisamos destacar vários pontos, né? Precisamos contar. Jaboticabal se aproxima dos 200 anos, né? Do centenário, é assim que fala? Bicentenário, né? Acho que é assim que fala. Do bicentenário. Em 2000, Jaboticabal fará 2028. É isso? Jaboticabal fará 200 anos. Sei que a gente vive todos os dias, mas as datas redondas, ainda mais 200 anos, tem um simbolismo muito grande. Então, na cultura, nós precisamos começar a contar as histórias de todos os povos que vieram para Jaboticabal. Nós temos lacunas ainda na nossa história, né, a ser contada. Valorizar os nossos artistas de todas as áreas, da música, do teatro, não é? Das letras. Voltar com a Bienal de Artes, Feira do Livro, incorporar na Bienal de Artes, ocupar o espaço Cora Coralina. Quem tem uma patrona, não é? Qual que é o feminino de patrono? Patroniza? Me ajude alguém aí. Depois vocês me corrigem, né? Mas quem tem uma figura como Cora Coralina, com esse nome tão maravilhoso, que ela escolheu, né? Ela não chamava assim, ela chamava Ana Lins, ela escolheu o nome artístico de Cora Coralina, quer dizer, é um poema o nome dela, né? Não pode deixar o espaço Cora Coralina sem ter atividades culturais frequentes. Eu sei, esse ano, 2020, nós tivemos muitas dificuldades, né? Não vamos esquecer disso. Não podemos esquecer disso, mesmo porque nós não saímos ainda da pandemia. Não vamos criar um fato que ainda não aconteceu.
mas as atividades culturais precisam ser mais valorizadas na nossa cidade. Quem sabe ousar e criar, tornar Jaboticabal um centro, microcentro cultural, né? Atraindo jovens e outras faixas etárias da região para as nossas atividades culturais e de lazer. Aí também não nos falta espaço. Eu tenho comigo, se a gente recuperar o Cine Municipal, Carlos Eduardo de Paula está dizendo que é patrona mesmo, né? Bom, português às vezes nos dá uns bailes, né? Se a gente recupera o Cine Municipal, nós temos uma concha acústica, temos o Cora Coralina, não é? Então, temos espaços para atividades de lazer, atividades de cultura muito bons aqui na cidade. Agora, precisamos pôr gente lá, pôr os nossos artistas lá. É tão bom ver o pessoal do rock, o pessoal do funk, do samba, de tantas manifestações culturais, não é? Temos a escola de arte, que pode ser fortalecida. Então, vários aspectos da cultura de Jaboticabal que a gente precisa dar mais força, né? Então, essa é uma das propostas, há várias ações que nós estamos propondo lá no nosso programa de governo. Vou pôr aqui um comentário da Isabel Del Vecchio. Cultura Jaboticabal é carente demais. Eu sonho com teatro, uma boa peça teatral, musicais, incentivar. É isso mesmo, né? Mas quanto tempo não vem uma peça teatral em Jaboticabal? Mesmo, Isabel, estou pensando aqui comigo, mesmo aqueles comediantes que costumavam vir para a cidade, né? Não estou lembrado de recente. Bom, mas 2020, não pode ser levado em conta, mas mesmo nos anos anteriores, eu acho que a gente começou a perder a participação de Jaboticabal em atividades culturais. Temos que voltar, não? Podemos chamar Atenas Paulista simplesmente no papel. Isso tem que ser vivo. Temos que reviver, revitalizar esse nosso codinome que é tão bonito, Atenas Paulista. Além do Cidade das Músicas, né? Nossas fanfarras, nossas bandas, que fizeram tanto sucesso, tanto orgulharam a cidade, a população de Jaboticabal. Isso sempre tem que ser fortalecido, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, não é isso? Os titãs que nos ensinam isso, eles têm razão. A vida, a diversão e arte fazem parte do nosso dia a dia. Bom, eu não sei se o Gebara quer falar alguma coisa, o professor Adriano quer falar mais algo. Deixa eu fazer mais uma pergunta, professor Adriano. Adriano, como que está aquele auxílio emergencial para o pessoal da cultura? Aquilo acabou se viabilizando ou não se viabilizou? O auxílio de R$600 que... Se puder ligar o microfone, Adriano. Desculpe. Olha, o pessoal fez o cadastro. Eu não tive notícia de ninguém que já recebeu esse auxílio. Tá? Eles fizeram o cadastro junto à secretaria não, desculpe, né? É uma diretoria de educação aqui em Jaboticabal, um departamento de educação. E só que eu não tive retorno deles se alguém já recebeu esse auxílio. Eu acredito que eles vão receber, né? Porque estava previsto para chegar o recurso para Jaboticabal o mês passado. Então, eu acredito que eles devem estar recebendo agora até o final do mês. Esperamos que isso aconteça, porque tem muita gente da área da cultura que eles não estão conseguindo trabalhar em outras atividades e realmente estão aí necessitando desse auxílio, professor. Tá bom. Já está me ajudando aqui no português. Pode falar tanto patrono como patronesse. Quanto patronesse. Tá. E obrigado, Adriano, por dar essa resposta. Vou te remover novamente. Gebara, vou te adicionar aqui para fazer um comentário.
Primeiro, ontem nós tivemos, Gebara é um devoto muito grande, colocou um símbolo de Nossa Senhora Aparecida muito bonito, né? Eu vi na sua internet, onde tivemos no dia da nossa padroeira. Você também já teve uma participação grande. Vou colocar junto o Aparecido Oyage, o Pelão. 2 libaneses aqui. Oyage mas não é, não. Ele fala que é palestino. É isso aí, né? É um lamento aí de libaneses, sírios e palestinos, né? Desde que sejam a favor das políticas públicas favoráveis ao povo, todos somos palestinos e somos cristãos, acima de tudo, não é? Realmente, Bacarinho, ontem foi um dia muito especial para o Brasil, foi um dia muito especial para a população do Brasil, demonstrando a sua fé, a sua esperança, não é? Nós tivemos manifestações em tantas e tantas paróquias, tantas cidades, tantas capitais, aqui em Jabuticabal, no nosso Santuário da Aparecida também, tivemos muitas atividades. E lembrando que o nosso santuário em Jabuticabal agora fazem parte da rota, né, do roteiro da fé. As pessoas que vierem ou estiverem indo para Aparecida do Norte vão ter Jabuticabal como um ponto de apoio. Tanto é que a paróquia fez um grande espaço lá para banheiros e vai fazer melhorias para a acolhida desses romeiros que a Aparecida se dirigirem. E tantos outros que não puderem ir até lá, as suas promessas, aquilo que foi colocado de coração como pedido, podem fazê-la aqui, cumprir aqui, do ponto de vista da religião, do ponto de vista religioso, o valor é o mesmo. Mas, claro que a Aparecida do Norte sempre atrai, né, pela exuberância, pela beleza daquele tempo, não é? E acrescentando, antes do Pelão continuar falando, a questão do patrono e patronete, as duas palavras existem. Patronete é aquela que, por exemplo, é a madrinha de uma turma de formatura. Patrona é aquela que defende, como o advogado é patrono de uma causa, a patrona é aquela que é advogada, que defende uma certa ideia. Patronesse é o título mais emotivo. É o feminino do paraninfo. O português dá muito trabalho para nós mesmo, viu? Eu vou fazer uma pergunta para o Pelão, mas deixa eu fazer um comentário na fala do Gebara. Gebara, boa notícia essa sua, que Jabuticabal passa a ser um local de referência para o culto à Nossa Senhora Aparecida. Isso, ela foi colocada no roteiro da fé do Estado de São Paulo. Coisa bonita e que valoriza a nossa cidade. E parabenizar toda a comunidade Aparecida, né? Porque a igreja teve uma situação muito precária, faz tempo que o pessoal vem lutando, promovendo. Aliás, eu comprei um quarto de leitor ontem, a Cíntia foi pegar, comemos hoje, parabéns aos festeiros da Aparecida, sempre atuante, talvez um dos locais em que a comunidade mais participa da igreja, a nossa igreja Aparecida em Jabuticabal, e que boa notícia você traz no roteiro da fé. Né? Eu tenho uma filha que mora em Monteiro Lobato, você sabe disso, que é uma cidadezinha no trajeto que o pessoal vai para Aparecida. Então, lá passa sempre o pessoal a cavalo, o pessoal andando, o pessoal a pé. Que legal. Fiquei muito contente com essa notícia, Gebara, muito contente mesmo. E parabéns a toda a comunidade católica da cidade que conseguiu essa conquista para a cidade, essa valorização para Jabuticabal. Pelão, nós temos uma comunidade libanesa aqui razoável, né? Jabuticabal. O Oyage é libanês. Né? Libanês. Zahri. Nós tivemos o Palácio da Turca, que esse era um desvio que a gente... Temos o Palácio da Turca, né?
que era uma libanesa também, salvo engano, ou síria, e que o Brasil, por muito tempo, chamou de turco. Turco apesar que esse negócio de povo, cada vez mais a gente precisa esquecer disso, é todo mundo igual, né? Mas vamos lá. Turco tem uma origem, árabe outra. Sírio-libanês é árabe, não é? Então a gente chamava no Brasil com preconceito. Tinha um tom pejorativo esse termo. Eu lembro da minha infância, quando falava turco, estava querendo depreciar a pessoa, né? Então... A realidade, Bacarinho, o que aconteceu foi que tanto a Turquia quanto o Líbano, que não era um país ainda até 1948, quanto a Síria, fizeram parte do Império Otomano, o Império Turco, até a Primeira Guerra Mundial. Então, os libaneses e os sírios vinham de lá com um passaporte turco. Então, por isso que veio esse termo, todo mundo que vinha de lá era turco, mas são povos diferentes. Não era nem passaporte, Gebara, era um salvo-conduto. Na guerra era um salvo-conduto. Eu tenho do meu pai até hoje, era um documento, um salvo-conduto que permitia o ingresso no país. O seu pai era libanês? Libanês, de Zafli. De Zafli, é uma bela cidade, Zafli. Zafli. Esse eu vou ter que aprender a falar, não consigo pronunciar direito. É só aspirar o H, Zafli. Tinha muito mais em Jabuticabal. Muita gente foi embora, né? Acabou ficando uma colônia muito pequena aqui na cidade. Rio Preto, que tem uma colônia muito grande, né? Mas a família do meu pai está toda em São Paulo. E agora a gente começamos a as redes sociais são interessantes, né? Conheci um primo, esse primo me adicionou, e aí a gente começou a fazer aí um círculo de conversa e vamos fazer uma festa, vamos encontrar todo mundo lá em São Paulo. Muito bom, muito bom. E precisamos também contar a história dos sírios libaneses, dos árabes aqui em Jaboticabal, né? Precisamos. Foi uma imigração que produziu muito aqui. É isso, né? Então, aí pensando no bicentenário da cidade, além das autoridades, precisamos contar a história dos povos que formaram nossa querida Jaboticabal. São vários. É uma colônia que nunca foi lembrada, né? A colônia sírio-libanesa em Jaboticabal nunca foi lembrada, nunca ninguém fez uma alusão a ela. E ela contribuiu muito para o desenvolvimento do município. Na área do comércio, contribuiu muito. O Gebara sabe disso. Foi uma colônia que muito fez por aqui. Mas, infelizmente, existe um grande preconceito ainda com relação ao nosso povo. Aliás, o Brasil tem esse preconceito com os imigrantes, né? Todo migrante é alguém que não se deu bem no seu país e veio para cá. Enfim, essa cultura do brasileiro é muito clara. Mas temos que apostar na superação disso e valorizar, criar os dias, né? Já temos o Dia da Consciência, né? Tem que ser comemorado com mais força na nossa cidade. Lembrar os diversos povos que fizeram o Jaboticabal. Eu imagino, quando o pai do Pelão veio para a cidade, veio para o Brasil, a dificuldade, né? As incertezas, as inseguranças, para ir num país estranho. Pessoal valoroso, né? Pessoal, a gente esquece do esforço dos nossos antepassados em sair de um país de origem. Imagine nós, né? Se tivesse que ir para um outro país desconhecido, não saber direito o que enfrentar. Olha o valor que esses povos, os nossos ascendentes, né, tiveram para constituir a nossa cidade. Precisamos contar isso. Isso faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Imagina você vir de uma cultura completamente diferente e construir alguma coisa nesse país. Né? Não foi fácil, não. É isso. Obrigado, Gebara. Obrigado, Aparecida. Vou removê-los, Pelão. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Bom, vamos encerrando, né? Já estamos aí com 45 minutos. Amanhã a gente continua com educação, com ensino, mas eu queria fazer uma citação. A Cláudia está dizendo, olha, Cláudia, eu concordo totalmente com você, né? A culinária é fantástica. Eu sou fã de carteirinha da comida síria, né? É demais, é libanesa, assim, né? Gosto demais, não é? Os nossos quibes, as nossas esfirras, que a gente consome aí diariamente, nas padarias, na lanchonete, dos bares, né? Kafta, mas tem muita coisa na cultura síria-libanesa que nos encanta bastante. Bom, e eu queria terminar com uma... Vou colocar aqui a participação na Nair Pereira. Minha filha foi campeã de karatê, paulista, vice-campeã brasileira, e participou do Pan-Americano de Karatê, sempre levando o nome de Jabuticabal. Muito parabéns, Nair. Parabéns por isso. Parabéns a você, que certamente, para sua filha chegar onde ela chegou, você teve uma grande participação. Parabéns à sua filha. Foi integrante da seleção brasileira. Olha, veja como é importante para nós destacar os nossos esportistas, como faz bem a gente ouvir o nome do Jabuticabal em outros locais, né? Isso nos enche de orgulho, um orgulho sadio, não um orgulho viciado, um orgulho correto, quando vindo de uma capacidade e do desempenho acima da média. Parabéns, viu, Nair? Parabéns à sua filha também. Bom, então vamos encerrando aqui, né? Muito obrigado pela participação, e amanhã a gente volta falando do ensino. Nós temos muitos desafios no ensino no ano que vem, 2021, e falando também da nossa juventude, nossa linda juventude. Bom, grande abraço a todos e até amanhã.